Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, gratidão por tudo. Na nossa palavra, nossa boca, a primeira palavra é gratidão e amor, papai. É verdade. Ó, papai, É verdade. temos palavras para agradecer a tua bondade, o teu amor para conosco. Muito grato, papai. Abençoa cada irmão, Sim. que eles entendam o significado da primogenitura. Sim, papai. Que eles possam entender que aqueles que são primogênitos, eles são também mais responsáveis. É verdade, papai. Porque eles têm que ensinar a responsabilidade para os filhos mais novos e também para os servos. É verdade, papai. Para que não haja nenhum tipo de acusação contra eles. Verdade, papai. Ó, papai, abençoa cada irmão que valorize a primogenitura. Daqueles que são dados a ele as oportunidades, eles não desprezem a primogenitura por algo desta terra. Sim, papai. Como ali Esaú trocou por um prato de comida humana. Deixou a comida celestial para comer comida humana. Ó, papai, gratidão por tudo, abençoa cada irmão. E que tu possa consolar cada irmão que está triste. Sim, nesta manhã, e abençoa essa semana ricamente. em nome de Yahusha. No nome de Yahusha, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, papai. Gratidão. Amados irmãos, primeiramente nós vamos abrir, não é o estudo de hoje, mas eu queria mostrar um detalhe que o pai mostrou para nós ontem, que a gente já falava e não prestávamos atenção, sabe, irmã Débora? Nós não prestávamos atenção num detalhe. Nós vamos abrir Ezequiel 28, vamos lá. Ezequiel 28. 1520. Gratidão, irmã. 1520. Ezequiel 28, olha só. Diz assim, ó. Olha só, irmãos, presta atenção. Samuel, presta atenção. Ezequiel 28. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, está falando com Ezequiel. Filho de Yahweh, filho do homem. Dize ao príncipe de Tiro, assim diz o eterno Yahweh. Diz ao príncipe de Tiro. Aqui a primeira parte a gente já falou que refere-se a quem, irmã Débora? O antimachia. Aí ele está falando o príncipe de Tiro. Agora a gente chega no versículo 11. No versículo 11. Agora ele fala: a palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro. Viu a diferença? O primeiro fala ao príncipe e o segundo fala ao rei. É aquilo que a gente já tinha ensinado lá atrás, mas a gente não tinha prestado atenção nesse detalhe. Quando ele está falando de rei, está falando de Satanás, Lúcifer. Quando ele está falando de príncipe,
Ele está falando do filho. Quem? O antimachia Emanuel. Entenderam? Sim. Quem entendeu, irmão? Entendi. Ok? Quando a gente vê lá levantar-se o grande príncipe, não está falando que ele é rei. Está falando Mical, o grande príncipe, quer dizer, filho do rei. Por isso que depois ele se torna rei, quando ele recebe as vestes, o manto, recebe a coroa de Yalcha. Porque Yalcha se torna Yal, forte e valente. Por isso que o anjo que está falando em Apocalipse 3:7, aquele que tem a chave, aquele é o sétimo. É ele, só que na condição de sétimo. Falando com ele na condição de sexto. Vocês estão entendendo? Sim. Por isso ele fala, olha, porque você não renegou o meu nome. É o nome que o sétimo recebeu. Entenderam? Sim. Compreende, irmãos? Sim. Então, quando aqui fala em Apocalipse 12, se levantasse a Mical, o grande príncipe, em Daniel 12:1, está falando aqui na mesma condição. Aqui quando fala de príncipe, está falando de filho do rei. Quando fala do rei, está falando do próprio rei. Entenderam? A gente já tinha falado isso aqui, mas pela revelação. A gente não tinha esse entendimento dos detalhes. E agora o Pai nos mostra os detalhes. Agora a gente volta mais amadurecido para reler. Viu? Aí eu quero mostrar mais uma coisa para vocês na primeira parte, que está falando o Emanuel. Olha só, versículo diz, versículo 1. Palavra de Iau me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Príncipe, assim diz o mestre Iau, pois que teu coração se exalta orgulhosamente, se exalta orgulhosamente e dizes: eu sou Deus. Ocupa o trono divino no coração do mar. A gente lembra lá em cima, o mar vítreo. Lembra do mar vítreo? Ocupo o quê? O trono divino no coração do mar. A gente viu lá o trono, tem um trono. E aquele que vai assentar nesse trono é de aparência como a pedra jaspe cornalina. E ali, em volta do trono, tem um mar vítreo. Viram? Sim. Isso aqui está mostrando a condição lá em cima, quando Emanuel assentou no trono do papai. No lugar de quem? No lugar de Yalcha, Micael. Viu? Era aquilo que a gente já estava falando, que Paulo ele fala, ele se assenta no trono querendo se passar por Iau, lembra? E é o antimachia. E ali é o antimachia que Paulo está referindo. Exatamente. Então, isso remete lá em cima e remete aqui embaixo. Ele vai querer assentar como o quê? Como rei. Como Zeus. Como o Zeus. Não foi isso que ele já colocou? Ele vai governar como Zeus. Ele já falou isso na revista Economy. Sim. Ele já falou assim: eu vou reinar, eu vou governar como Zeus. Lembra? Que é o link aqui, como Zeus, como Deus. Nessa terra, aonde vai ser, irmã Débora? Onde que é o coração dos mares aqui nessa terra? Seria Roma? Não, mais específico. Vaticano. Isso.
Ali é o coração dos mares, porque a mulher, ela está assentada sobre muitas águas. A mulher está assentada sobre muitas águas. Ali, o Vaticano é o coração dos mares. Por isso é a questão de querer tomar o lugar daquele que podia sentar no trono do papai, Yalcha Micaial. Ele estava ali cuidando do papai, do trono e das coisas do papai, esperando chegar a hora que o papai descesse da luz inacessível para sentar de novo no seu trono. Mas o que acontece? Por isso que Salmo 45 fala, ó, teu trono é de Yahweh, para sempre e eternamente. Ele estava sentado no trono de Yahweh. Só que ele não é Yahweh, mas ele estava guardando, ele estava cuidando por ser primogênito. Por ser primogênito, estava guardando. E ali vê claramente que ele não tinha pretensões no coração de querer usurpar nada do pai. Muito pelo contrário. A fidelidade dele era medida claramente por Yahweh Supremo. Por isso Yahweh Supremo falou, coloca ele lá. Unja ele lá. Porque Yahweh que sonda os corações. Entendeu? Então, quando a gente leu agora aqui, ele está fazendo um flash lá em cima. Quando esse antimachia sentou lá em cima, no trono. Assentou no trono de Yalcha. Na realidade é de Yahweh forte e valente, que Yalcha, Micaial, estava guardando. Entenderam? Vamos continuar aqui rapidinho. Olha só. Diz assim, pois teu coração se exalta orgulhosamente. Ficou orgulhoso, olha só. Sentou lá no trono. E dizes, eu sou Zeus, eu sou Yahweh. Vamos falar assim certo. Lá em cima ele sentou lá e falou, eu sou Yahweh. Por isso Saulo Paulo se passando por Yahweh. É, por isso Saulo Paulo faz um link Tessalonicenses. Se passando por Yahweh. Porque ele diz, eu sou Yahweh. Entendeu? Aí ele fala assim, ó. Ele ocupa o trono divino no coração do mar, apesar de seres homem e não Yahweh. Quando ele fala apesar de ser homem, ele está falando no sentido de ser uma criatura criada. Por isso que ele fala ser homem. É uma condição de criatura criada. E ele fala, alimentas em teu coração pretensões divinas. Certo és mais sábio do que Daniel. Ele é mais sábio que Daniel. Fazendo um link, uma conexão com sabedoria. Ele falando assim, olha, você é mais sábio que Daniel. Mas nem se aproxima de Yalcha. Yalcha Micaial. Porque ele é a sabedoria de Yahweh. Viu aqui ele querendo ser a sabedoria? Mas fala assim, você é sábio, mais sábio que Daniel. Mas você não pode ser comparado. A gente vê isso aqui, irmãos. A gente antes não entendia, agora a gente entende. Depois que o Pai foi nos dando um entendimento gradativo. E ele fala, ó, por tua sabedoria e inteligência, adquiriste riqueza e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros. Viu ali? Eles pegam os seguidores. Pega seguidor. Lembra daquele estudo que nós fizemos? Os traidores. Os traidores passaram para o lado do rei da Babilônia, lembra? E aqui, por causa da astúcia desse, ele pegou para ele ouro e prata. Enriqueceu. Entendeu? Aí ele fala assim, ó, tão notável é tua sabedoria nos negócios, ó, porque ele aprendeu do pai dele, porque o pai dele também era negociante, e ele negocia com os mercadores,
de bênçãos nesta terra, Apocalipse 18. até que chegasse o tempo dele descer. Aí quem assentou no lugar? O pai dele. O pai dele assentou no lugar ali. Por quê? Porque um ficou falando assim: agora nós já conquistamos o céu. Agora desce, filho, e conquista a terra. Porque ele queria ser igual Ial do céu e Ial da terra. Isso está em Gênesis 24. É o juramento de quem? De Eliezer. Jurou a Abraão que não buscaria filha idólatra, mulher idólatra para o filho, que não seria idólatra, buscaria entre a parentela. Entre a parentela. E ele jurou que não levaria e colocou a mão na coxa de Abraão. E ali, espera só um minutinho, irmão. Ali, o que aconteceu? Ele jurou e ele, olha só, ele jurou por aquele que vive eternamente, Ial do céu e Ial da terra. Depois você lê lá, em Gênesis 24. Vamos ler? Vamos lá ler. Daqui a pouco. E já você fala, irmão. Não esquece, não. Gênesis 24. 63. Gênesis 24. Ó, Gênesis 24, 9. Hã? Gênesis 24, 3. Vamos lá. Gênesis 24, 3. Eu te faço jurar por Ial, o Ial do céu e o Ial da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, quer dizer, entre os idólatras. E olha aqui, o que aconteceu com Esaú? Esaú, ele buscou casar com os cananitas. Casou com as mulheres idólatras. Lembra disso? Lembra? Então, você percebe ali que Esaú já fez um desagrado para o pai dele e para a mãe dele, porque já tinha sido orientado de não pegar mulher idólatra para casar. E aí ele desobedeceu e pegou. Entendeu? Aí nós já vimos a rejeição. Mas Jacó, ele não queria pegar. Ele queria pegar entre a parentela da mãe. E ali, o pai estava cuidando de tudo. Aí ele sai fugido. Ele não leva dote, não leva nada. Saiu sem nada. E com isso ele teve que pagar o dote da esposa com trabalho. Lembra disso? É aquele anjo que vem trabalhando as eras. Está pagando. Olha aqui, irmãos. Ele trabalha as eras. Trabalha, né? E são quantas eras? 7. Lembrar dos 7 anos trabalhando, né? Para pagar o dote da esposa. Lembra disso? E a gente já viu agora que Esmirna e Filadélfia é as duas faces da noiva. Muito lindo. É as duas faces da noiva. São duas noivas? Não, são as duas faces da mesma. Aquela que vai casar. Entende? Não são duas noivas. Aí faz um link com o ancião de 1 Timóteo 3. O ancião seja marido de uma só mulher. Aí a gente entendeu que as duas eras são as duas faces da única esposa.
Né, irmãos? Mesmo segmento. É. Por quê? Porque as duas são semelhantes. Olha só. As duas são perseguidas pela sinagoga de Satanás. Só Esmirna e Filadélfia são perseguidas pela sinagoga. As duas falam de coroa. Viu? Uma face direita e uma esquerda. Da mesma esposa. Entende? Se bater numa face, aí oferece a outra. Bateu na mulher. Ofereceu a outra, que também apanha da sinagoga de Satanás. Viu? Bateu na primeira face, Esmirna. E depois em Filadélfia, bate. Quem que bate? A sinagoga. Viu que bate direitinho? Se bater numa face, ofereça a outra, e a outra também apanha. É lindo, né? Eu queria trazer um pouquinho desse ensinamento. Por quê? Porque o que acontece lá em cima acontece aqui. Lá em cima, Micael teve que sair fugido junto com os seus. Fugido. Agora aqui embaixo ele sai fugido. Foge daquele que vem. Representação do irmão Esaú. Porque quer tomar dele a primogenitura. Lembra disso? Porque ele tomou antes. Vocês estão entendendo? Sim. Irmão Elcio, fala para nós, irmão. O que você lembrou? Aquela passagem que estava lendo aí falando, faz uma referência com os irmãos de Babilônia, que eles fazem a oração deles aí sem saber do que está se tratando ali. Nesse contexto aí, que acho que tem Ezequiel, né? Explica para mim. Eles falam assim, a oração do Pai Nosso. Sim. É isso que eu ia falar agora. É isso mesmo. Em Gênesis 24 fala o Ial do céu e Ial da terra. E vendo lá em cima, aquele que é enviado, né? Que é Emanuel. Ele traz também os que passaram, os filhos de Aush, que passaram para o lado do rei do rei da Babilônia. E aí, esses aqueles que são agentes da contaminação. São agentes da contaminação, tá entendendo? Por quê? Porque eles são traidores lá em cima. E eles vão ser traidores aqui embaixo. Lá em cima. Você viu ali o estudo que nós pegamos da tribo de Efraim, que tomou partido pro lado do quê? Do rei o rei Razon e o filho de Romelias, que era rei de Israel. Efraim tomando partido. É o link com o quê? Aqueles pequenos que vão receber a marca. Aí para eles é confirmada a dupla honra do inferno. A dupla honra positiva e a negativa. A dupla honra, vamos falar, é dupla desonra. Isso sim. É a dupla vergonha. É a dupla desonra. Enquanto que os filhos de Auxa, que são fiéis, é a dupla honra verdadeira. A outra é a dupla desonra. Vocês entenderam, irmãos? Sim. Então, é só para vocês entenderem. Lá em cima ele assentou no trono, no coração do mar. Você vê que por isso que tem em volta do trono o mar vítreo. É o link com o quê? É o link com Gênesis, o 5º dia. Depois ele vai sentar na terra, no coração dos mares, o Vaticano, se fazendo de Deus, vai governar como Zeus. Ele mesmo já falou na revista Economia. Alguém lembra dessa revista? Ótimo. Mas esse não é o tema da mensagem de hoje. Porque nós nos alimentamos de vida.
Gratidão, papai. Nós nos alimentamos de vida. Gratidão, nosso Pai. Aí, irmãos, nós vamos abrir, olha só. Nós vamos abrir em 2 Reis. 2 Reis. Ó, 2 Reis. Quero mostrar isso para vocês. Primeiramente, 2 Reis. 2 Reis. 2 Reis, só um momento. Segundo Reis 4:40. 2 Reis 4:40. 512. Gratidão, irmã. 512. Quinhentos e 40. Diz assim, ó. Olha só. Olha a diferença de oferecer para os filhos vida, comida que é vida. Ele não aceita que ofereça para os filhos de Yalcha morte. Ele não aceita. Vamos lá. Versículo 38. Vamos pegar pelo 38. Eliseu voltou a Gilgal, quando a fome reinava na região. Estando os irmãos profetas, olha aqui, os irmãos profetas, sentados à sua frente, ele disse a seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Ele mandou o seu servo. Quem que é o seu servo? Peraí, não vai soprar não. Eu vou perguntar. Quem é o servo de Eliseu, irmão Henrique? Não, não olha não. Tem que estar decorado. É aquele que ficou leproso. Começa com G. Geazi. Irmãos. Geazi. Então vamos lá. Agora a gente vai saber quem é esse Geazi. Ele é a representação. Geazi é a representação do profeta novo, que é morto. Geazi é a representação do mensageiro de Laodiceia, que quer riqueza. Então ele é representação do mensageiro de Laodiceia. Então tá, vamos lá. 2 Reis 4:38. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome reinava na região. Estando os irmãos profetas, olha aqui, os irmãos, tá? Estando os irmãos profetas sentados à sua frente, ele disse a seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou videiras selvagens. Colheu delas coloquintidas, enchendo o manto. Voltou e cortou-as em pedaços dentro da panela de sopa, sem saber o que era. Distribuíram-na aos homens para que comessem. Porém, logo que provaram da sopa, saltaram um grito: homem de Ial, a morte está na panela! E não puderam mais comer. Então Eliseu disse: trazei-me a farinha. O que é a farinha? Que a mulher colocou uma medida de fermento na farinha. Trouxe a palavra de Ial.
Ele trouxe a palavra de Ial. E aí o que acontece? Ele fala, então Eliseu disse, trazei-me a farinha. Jogou farinha na panela e disse, serve aos homens, para que comam. E já não havia mais nada nocivo na panela. Gratidão. Gratidão. Porque ele serve a comida da vida. Nossa. Ele nos traz alimento de morte. Não é esse a intenção dele. Ele alimenta o povo com o maná da vida. E não como mensageiro de Sardes com alimento da morte. Viu que o servo foi buscar no campo e vem trazer comida de morte. Vem trazer comida de morte para os irmãos profetas. E quando o profeta come essa comida, o que ele vai fazer? Proferir também palavra de morte para os outros. Mas ele não aceita e fala, não, o que vocês vão comer é comida de vida. E aí vocês vão profetizar vida. Percebe, irmãos? Percebe que Eliseu, ele é contemporâneo àquele rei de Arã e também ao filho de Romelias. Ele é contemporâneo. O que significa ser contemporâneo? Ele vivia na mesma era, fazendo um link com o final dos tempos. Aquele que é a representação de Eliseu. Quem? Micaial. Ele é contemporâneo a quem? Ao rei de Arã, o falso profeta, e o filho de Romelias, fazendo um link. Filho, desce lá para tomar posse da terra. Viu? Satanás e o antimachia. O filho de Romelias, representação. Rei de Israel. Viu? Ele é contemporâneo, estava na mesma época. Marcos, desculpa te interromper aí. Você vê também que é tão maravilhoso, que é uma representação de dois momentos. A primeira vez que eles quiseram servir daquele alimento, havia morte. Mas na segunda, sob a palavra de Eliseu, isso, que é a palavra de Ial, já não havia mais morte. Exato. Então, no primeiro momento, o alimento que nós nos alimentávamos era de morte. Mas depois que veio o Espírito de Ial e a palavra de Ial, através do seu mensageiro, essa palavra passou a gerar vida. A morte ela foi eliminada da panela. Você vê que a panela foi oferecida aos profetas comida mortal. E ali, quando chegou, porque essa é a explicação. O mensageiro de Sardes, quando chegasse o mensageiro de Filadélfia, era para ele se alimentar da comida que o mensageiro de Filadélfia iria trazer, que era alimento de vida. Mas por causa do orgulho e da soberba, ele não aceitou, como nós vimos Saul. Saul não aceitou entregar o lugar para Davi. Não, ele resistiu até morrer, até ser morto. E ele foi morto pela própria espada. Ele se atirou a própria espada dele. A morte de Saul foi assim. A morte de Saul se atirou sobre a própria espada. Quer dizer, a própria palavra que ele proferiu o matou. Que é comida, morte, Emanuel. Você vê que o mensageiro de Sardes, ele é uma clara representação do servo de Eliseu, Geazi. Hã? Ele é uma clara representação. Como é que é, irmão? Fala de O novo. mensageiro de Sardes? Não, irmão. Não. Laodiceia. Porque o Geazi, ele é o servo novo, que é o link com o profeta novo e o profeta velho. O profeta velho deu de comer o profeta morto. O profeta novo. E o profeta novo foi devorado pelo leão. Entendeu? E o que acontece? Por conta de dinheiro, Geazi não foi lá pedir dinheiro, e com isso ele ficou leproso.
Por isso faz um link. Se diz rico e abastado. Viu? O link com o mensageiro de Laodiceia. Sardes, ele é aquele, olha só, essa passagem, irmão, essa passagem, a gente faz um link com o quê? O profeta novo foi enviado por Eliseu, vamos falar assim, para poder trazer um alimento bom para ser servido. E ele buscou o alimento ruim do profeta velho. Entendeu? Ele buscou o alimento ruim do profeta velho e trouxe ali para todos comerem. E a palavra fala, ele nem sabia o que ele colheu. Ele nem sabia o que ele estava colhendo, o que ele estava preparando. Ele nem sabia o que ele estava fazendo. Então, a diferença no final dos tempos, na era de Laodiceia, Filadélfia está enchendo o celeiro. E você vê, ele está enchendo o celeiro de um alimento bom. Mas o profeta velho, esse mensageiro de Sardes, ele não vai dar o braço a torcer. Ele não vai dar o braço a torcer depois do arrebatamento de Filadélfia. Ele não dá o braço a torcer e ele vai insistir até ser morto. Ele vai querer influenciar aquele mensageiro que se levanta em Laodiceia com os pensamentos dele. Entendeu? É triste isso. O fato de não saber, o que ele estava colhendo, é falta de discernimento. É exatamente o que acontece. É falta de discernimento. Não saber discernir o que traz vida e o que traz morte. Não tem discernimento. E a idolatria é lepra, né? E a idolatria é lepra, e você vê que a desobediência, ela é lepra também. Quando você vê a mulher, irmã de Moisés, ela foi o quê? Desobediente à ordem de Moisés. Ela estava adorando outro Iau? Não. Mas pela desobediência a Moisés se tornou leprosa. Então, a gente vê também a condição daqueles desobedientes com a condição de também se tornar leproso, porque é dado a orientação e faz diferente, né? Então, olha só, fala assim, olha, veja bem, vamos lá, eu quero que agora vocês abram em 1 Reis, 1 Reis, 1 Reis, É 1 Reis 6. 1 Reis 6. 1 Reis 6. 1 Reis 6, 32. 477. Olha aqui, irmãos. 477, né? 1 Reis 4. 6. Não, é 1 Reis 4. 6. Hã? 6:32. Desculpa, 1 Reis 6:32. Qual que é a página, irmão? 477. 477. Vamos lá. É 4 quanto? 77. 477. Olha só. 477. 1 Reis 6:32. 6:32. Diz assim, ó. Eu acho que eu errei aqui, irmãos, perdão. É 2 Reis. É 2 Reis 6:32. É 2 Reis 6:32. Eu sabia que tinha algo errado. É. Vamos lá. 2 Reis 6:32. Olha só. 2 Reis 6:32.
diz assim: Eliseu estava sentado em sua casa, ó. Estava sentado em sua casa, e os anciãos sentados com ele. Viu aqui? É o link, é o link. Eu vi um ancião, e Elrana chorava, né? E Elrana chorava muito, porque não viu ninguém que era digno de abrir o livro. Um dos anciãos chegou até mim, né? Chegou até Elrana e o consolou, dizendo: não chores. Lembra? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Lembra? Ou seja, aqui é o link de Eliseu, é esse ancião, é a representação desse ancião, sentado com os anciãos. Olha só, vamos lá. Eliseu estava sentado em sua casa. Lembra do pai de família? Quando o pai de família tiver entrado em sua casa, fechado a porta, lembra? Papai fala assim: olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu assemelho a um homem que está construindo sua casa, sobre a rocha, fazendo a referência àquele que construiu a sabedoria de Yahweh. Em Provérbios 9, né, irmão? Provérbios 9. Provérbios 9, 9:1. A sabedoria edificou sua casa sobre 7 colunas, que são as 7 eras da igreja. E a casa de Yahweh vivo, que é o templo celestial. Lembra disso? Sim. Agora você entende aqui, ó. Eliseu, ó. 32. Eliseu, vamos lá. Versículo 32. Versículo 32. Eliseu estava sentado. Eliseu estava sentado em sua casa, e os anciãos sentados com ele. O rei fez preceder por um mensageiro. Mas antes que este chegasse até ele, Eliseu disse aos anciãos: viste como esse filho de assassino, mandou cortar minha cabeça? Viu? Aí ele fala: atenção, quando chegar o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o com ela. Fechai-o a porta e empurrai-o com ela para fora. Viu? É o link daquele, quando o pai de família tiver entrado, ele vai fechar a porta e os outros vão bater do lado de fora. Tremendo. Viu a palavra, irmãos? Como é que tá? Procurava matar ele. Exatamente. Queriam matar ele. É o link daquele irmão Esaú, que tinha perdido a primogenitura, estava vindo com o exército querendo matar Jacó. Representação de Micael. Lembra? E Saul quis matar Davi. Exatamente. Também tem essa conexão, né? Então, aqui, irmãos, presta atenção. Presta atenção aqui. Quando a gente vê a respeito de quem na palavra são os únicos que reviveram alguém, nós só temos 2 personagens que reviveram alguém. É Elias e Eliseu. São os únicos da antiga aliança que reviveram alguém. E ali nós já vimos que Elias é representação de papai Yalcha, que se tornou Yal forte e valente. E Eliseu, aquele que recebeu o manto, as vestes, né? E a missão. E ele faz os mesmos milagres que o pai dele fez. Por isso ele fala: me dá a porção dobrada, quer dizer, me dá a minha primogenitura. Entenderam? Então ele recebe o manto, é a representação de Micael, que recebeu o nome de Yalcha, o manto, a missão, o espírito, entendeu? A plenitude do espírito do pai dele, ok? E aí cumpre a palavra que diz assim, que o aluno se torna igual ao mestre. Isso faz um link com o final dos tempos,
Quando você vê Micael sendo referido como sabedoria de Ial, ele brincava, ele era uma criança. Ele brincava com seu pai. O pai o educava, o ensinava, o orientava. E a criança foi crescendo. E na medida que a criança foi crescendo, foi aumentando o grau de responsabilidade. Ele foi recebendo responsabilidades, se tornando ali como um comandante do exército, né? Ele não era, porque a gente já viu ali a representação do rei. O rei era o comandante, mas ele tinha um general. Foi colocado como general. Depois foi colocado, em alguns momentos, como comandante. E assim ele foi crescendo até chegar, no final dos tempos, na condição de ancião. Na condição daquele que alcançou a plena condição de receber agora a herança. Porque aí o ancião é aquele que se espera, não pode ser novo convertido, é aquele que já teve muita experiência com o pai, mostrou fidelidade com o pai até chegar no final dos tempos e o pai falar assim: agora você está pronto, se tornou igual ao mestre, outorga para ele. Por isso que aquele que desce na nuvem da luz inacessível é introduzido na presença do ancião e outorga ao ancião o reino, o poder. Gratidão. Por quê? Porque ele, durante toda a caminhada de muito e muito tempo, mostrou a fidelidade, a humildade de aprender, de ser chamado a atenção. Entendeu? Porque para ele poder chamar a atenção, ele também foi chamado a atenção. Ele cresceu até chegar à representação no final dos tempos. Ele já não mais uma criança, mas um ancião. E é na condição de ancião que ele recebe a herança do pai, a confirmação. Entenderam isso? Isso é os manjares revigorantes, né, irmãos? Aí, a representação de Eliseu. E nós temos o papai. A gente entende, assim que Shaul Paulo ele escrevia o Novo Testamento baseado na interpretação pelo Espírito da antiga aliança. Ele trazia ao entendimento aquilo que os profetas lá atrás falaram. Entende? Pelo Espírito. Aí nós vamos ver papai, né? A representação de Elias, né? A representação de Elias. Nós vamos ver isso aqui. Olha só. Vamos lá. 1 Reis 17:17. É coincidência, será? Não. 1 Reis 17:17. 1 Reis 17:17. Aqui fala ressurreição, mas vocês já aprenderam que é o reviver, né? Por quê? A ressurreição quando recebe o corpo glorificado. O reviver quando revive no mesmo corpo, né? Depois disso, versículo 17. Aconteceu que o filho dessa mulher, dona de casa, dona de casa, adoeceu. Ela era viúva, tá, irmãos? Ela era viúva. Ela adoeceu. E seu mal foi tão grave. Tá falando o filho da mulher adoeceu. E o seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então, ela disse a Elias: que há entre mim e ti, homem de Ial?
Vieste à minha casa para reavivar a lembrança das minhas faltas e causar a morte do meu filho? Ele respondeu: dai-me teu filho. Dai-me teu filho. Tomando dos braços dela. Tomando dos braços dela. É a representação do final dos tempos, daquele que toma a criança dos braços da mulher. Viu aqui? Elias tomou a criança dos braços da mulher. Viu? Por quê? Porque a criança estava, como o irmão falou, estava comendo comida morta. Estava comendo comida de morte. Tomou ele, porque a criança ali não podia ficar ali. Tomou da mulher. E essa aqui é a representação de papai Yalcha, que se torna Ial forte e valente, ok? Tremendo. Aí ele fala, olha, versículo 20. Depois clamou Ial, depois de ter tomado, vamos pegar o 19. Ele respondeu: dai-me teu filho. Tomando dos braços dela, levou ao quarto de cima. Olha só, levou ao quarto de cima. Ao quarto de cima. Onde morava. E colocou sobre seu leito. Depois clamou Ial, dizendo: Ial, meu Ial, até a viúva que me hospeda, queres afligir, fazendo seu filho morrer? Estendeu por 3 vezes sobre o menino. Invocou Ial, viu? 3 vezes. Ó Yalcha! Ó Ial! Ó Yalcha! Ó Ial! Ó Yalcha! Ó Ial! Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Vai ser nessa hora, irmãos. Vai ser nessa hora, irmão. Questiona tudo, irmão. Aí ele fala: estendeu por 3 vezes sobre o menino, invocando Ial. Invocou 3 vezes, viu? Ial, meu Ial, eu te peço, faze voltar a ele a alma deste menino. E Ial atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Aí fala: Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para dentro da casa. Quarto de cima para dentro da casa. Qual casa, irmã? A casa de Ial vivo, lembra? Que é o templo. Exatamente. É o templo. Lembra? Desceu do quarto de cima à casa. A casa, templo. Templo celestial. E aí fala assim, olha só. Aí ele fala: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias, a Lial: agora sei que é homem de Ial, e que Ial fala verdadeiramente por tua boca. Nossa. Essa parte aqui, irmãos, olha só, essa parte, ela faz um link com quem? Ele faz um link com Elias. É o filho varão da mulher viúva. A mulher viúva, dona de casa. Viu que perdeu o papai. Dona de casa faz um link com aquela que casa e se torna dona de casa. Por quê? A mulher do marido que é a dona. É a mulher do marido que é a dona de casa. Viu? Então, aqui está referindo a que menino? Aos de Esmirna. Aos de Esmirna. E aqui nós estamos vendo quem é que está. Não quero que ninguém fale. Quem que está ressuscitando os de Esmirna? Irmão Anderson.
Nós vimos aqui. Quem? Exato. Por isso é a superior ressurreição. Faz a ressurreição lá da luz inacessível. Ele ressuscita de lá. Por isso é a superior ressurreição. O próprio papai Ial forte e valente ressuscitando os de Esmirna. Agora nós vamos ver Eliseu. Eliseu é a representação de Yalcha Micael. Ele também vai ressuscitar. Aí a gente já viu Daniel 7. Até que se levantou o ancião e foi feito justiça em favor dos santos do Altíssimo. Mas primeiro nós vamos ver Eliseu ressuscitando. E aqui mostra a diferença. Essa daqui é o filho varão da mulher dona de casa, a viúva pobre. Essa aqui é a viúva pobre. Agora nós vamos ver a mulher casada rica. A mulher casada rica. Vamos lá. Tremendo. Eliseu, agora, ele vai ressuscitar o filho da mulher casada rica. Vamos abrir. Ó, vamos lá. 2 Reis 4:1. Primeiro eu quero abrir também essa aqui, ó. 2 Reis 4:1. 2 Reis 4:1. Eu queria mostrar isso para você ver a representação de Eliseu, aquele que tem a unção do Espírito. A unção do Espírito, e ele compartilha o Espírito, é a representação ali, Micael e Yalcha, Yalcha Micael, que se tornou Yalcha. E ele tem a plenitude do Espírito que ele recebeu da unção. Me dá a porção dobrada do teu Espírito, entendeu? A porção dobrada, não é o dobro, é a condição de primogênito. Recebeu o Espírito do Pai, o ministério, o nome. E as vestes, o manto. Olha só. O óleo da viúva. O óleo da viúva. A mulher de um dos irmãos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes que teu servo temia Ial. Ora, veio o credor para tomar meus 2 filhos e fazê-los escravos. Eliseu lhe disse: que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Respondeu ela: tua serva nada tem em casa, a não ser um vaso de óleo. Um vaso de óleo. E óleo é a representação do Espírito de Ial. Por isso que se ungia com óleo. É a representação do Espírito de Ial. Então ele ordenou. Ó, ele ordena, hein? Ele ordenou: vai e pede emprestados a todos os teus vizinhos ânforas, quer dizer grandes vasilhas, vazias, em grande quantidade. Em outras palavras, ânforas é vasos, tá? Ânforas é vasos. Depois entra, fecha a porta atrás, fecha a porta. Depois entra, fecha a porta. Viu, irmãos? Fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Fazendo um link também, né, irmãos? Daquele que depois tiver entrado, fechado a porta, levado os filhos e fechado a porta. Lembra? Aí ele fala: e derrama óleo em todas essas ânforas, pondo-as de lado
a ti e de teus filhos, e derrama óleo em todas essas ânforas, pondo-as de lado à medida que foram ficando cheias. Ela retirou-se e fechou a porta atrás dela e de seus filhos. Quer mais claro que isso, irmãos? Não. Estes lhe apresentavam as ânforas e ela as enchia. Ora, quando as ânforas ficaram cheias, ela disse ao seu filho: traz mais uma. Quer dizer, completou o número. Completou o número. Traz mais uma. Completou o número. Traz mais uma. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma. Completou o número. Completou o número. Então o óleo parou de correr. Ela foi informar o homem de Al, a qual disse: vai, vende esse óleo e paga a tua dívida, e vivereis tu e teus filhos com o que restar. Viu? Eu aconselho que de mim venha comprar o quê? Colírio, ouro refinado, roupa para que te vestes, cubra tua nudez. Lembra disso? Venha comprar de mim, fazendo um link aqui, ó. Viu? Agora nós vamos ver a ressurreição. Eu tinha que falar isso. Por quê? Porque ali está referindo ao espírito compartilhado de Eliseu. Ele compartilhou o espírito enchendo o quê? Não vasilha, ânfora, que significa vaso, vasos. Os vasos cheios de azeite. Os vasos grandes. As pessoas, irmãos. Muito tremendo. Aí ele continua dizendo assim, versículo 8. Certo dia, Eliseu passava por Sunã, e uma mulher rica, fazendo link com Laodiceia. Estou rica e abastada, não tenho falta de nada. Ali está falando. A igreja de Laodiceia é rica e abastada. Certo dia Eliseu passava por Sunã, e a uma mulher rica que lá morava o convidou para uma refeição. Depois, cada vez que passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: olha, façamos para ele no terraço, um quarto de tijolos, uma cama, mesa, cadeira e lâmpada. Quando vier à nossa casa, ele se acomodará lá, fazendo link com a carta à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Ela chamava ele para comer na casa dela e preparou um quarto para ele. É o link com: eis que estou batendo, se abrir eu vou comer contigo. Com a igreja de Laodiceia. Esses são os links, meus irmãos. É assim que a palavra sempre queria conversar. Aí, olha só. Aí ele fala assim, versículo 10: façamos para ele no terraço um quarto de tijolos com cama, mesa, cadeira e lâmpada. Quando vier a nossa casa, ele se acomodará lá. Passando um dia por ali, retirou-se ao quarto. Retirou-se ao quarto do terraço e se deitou. Fazendo um link, né, irmãos? Quando fala o pai de família, ele estiver deitado ali com seus filhos, entendeu?
disse a seu servo Geazi: chama essa sunamita. Chamou a ela e veio à sua presença. Eliseu prosseguiu: dize-me, tu nos trataste com tanto desvelo, que tanto respeito, tanto carinho, tanto afeto. Que podemos fazer por ti? Queres que eu interceda por ti junto ao rei? Ou junto ao chefe do exército? Quer que eu interceda ao rei ou ao chefe do exército? Chefe do exército. Mas ela respondeu: vivo no meio do meu povo. Quer dizer, eu também sou compatriota. Não tenho nenhum problema com eles. Esse teu rei é meu rei. E o teu general é meu general. É isso que ela está querendo dizer. Entende? Aí, Eliseu perguntou: então, eu poderia... Então, o que eu poderia fazer por ela? Aí, Geazi respondeu: ela não tem filhos. Ela não tem filhos e o marido já é idoso. Viu? Aí fala, e ele disse: daqui a 1 ano, nessa mesma época, terás um filho nos braços, fazendo um link com aquela visita a Sara, né? Daqui a 1 ano vai ter filho. Mas ela replicou: não, meu mestre, homem de Al, não me enganes, não enganes tua serva, não enganes. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, na mesma época, no ano seguinte, como Eliseu lhe havia dito. O menino cresceu. Viu? O menino cresceu. Certo dia foi ter com o pai, junto dos ceifadores. E disse ao pai: ai, lembra que o ceifador, aquele que está em Apocalipse 14, aquele que está sentado na nuvem, que tem o quê? Uma foice afiada. Aí sai o anjo do templo, dizendo àquele que tem a foice afiada: lança tua foice, porque a seara da terra já está madura. E o menino cresceu, certo dia foi ter com o pai, junto dos ceifadores, e disse seu pai: ai, minha cabeça, minha cabeça. E o pai ordenou a um dos servos: o menino leva para junto sua mãe. E ele o tomou e o conduziu à mãe, e o menino ficou nos joelhos de sua mãe até o meio-dia, e depois morreu. O link daquele filho de Laodiceia, que precisa passar pela morte. Precisa passar pela morte. Os de Laodiceia têm que passar pela morte. E fala: ai, minha cabeça. Ai, 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 minha cabeça. Ai, minha cabeça. E um ai passou. Ai, minha cabeça. Fazendo link com o quê? Ai dos moradores da terra, porque são ainda devidos a ele 3 ais. 3 ais. Viu? Entenderam? E o menino ficou nos joelhos da mãe até o meio-dia e depois morreu. Ela subiu, colocou o menino sobre o leito do homem de Ial. Viu que se repete? Uma repetição, por quê? Porque ele recebeu o nome, o espírito, o manto, a autoridade e também a missão. A missão é a mesma. E ele fala: chamou o marido e disse: manda-me um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Ial e volto. Perguntou-lhe: por que vais ter com ele hoje?
não é Noêmia, nem sábado, depois a gente comenta sobre isso. Mas ela respondeu, fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Eu pouco por nada, não. Fica tranquila. Mandou selar a jumenta e disse ao servo, te ordeno, conduze-me e vai adiante, e não se detenhas pelo caminho, a não ser que eu te ordene. Ela partiu e foi ter com o homem de Ar no Monte Carmelo. Quando o homem de Ar a viu de longe, disse a Geazi, seu servo, lá está aquela sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta, está bem? Teu marido vai bem? Teu filho está bem? Ela respondeu, bem. Chegando perto do homem de Ar na montanha, ela agarrou-lhe os pés. Geazi aproximou-se para afastá-la. Mas o homem de Ar disse, deixa, pois tem a alma amargurada. E Ar me encobriu e nada me revelou. Ela disse, acaso eu pedi um filho a meu mestre? Não te havia pedido, que não me enganaste? Eliseu disse a Geazi, cinge teus rins, toma meu bordão na mão e parte. Se encontrares alguém, não saúdes. Lembra ali o profeta novo? Não saúde, não pare. Vai lá com essa missão. Mas no profeta novo ele para, né? Né? Ó, aí vamos lá. Não te saúde, se alguém te saudar, não lhe respondas. Colocará meu bastão de chefe. Fazendo o link lá atrás, meu bastão. Colocará meu bastão sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, tão certo como Iau vive, e tu vives, eis que estou vivo, estive morto, mas vivo pelos séculos. Lembra? Aquele que recebeu o manto? Sim. Eu não te deixarei. Garrou. Então ele se ergueu e a seguiu. Geazi, que os havia precedido, tinha colocado o bastão sobre o rosto do menino, mas ele não tinha nada e nem reagiu. Então o servo voltou para encontrar-se com Eliseu e informou-lhe, o menino não despertou. Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido sobre a própria cama, sua própria cama. Ele entrou, fechou a porta atrás dele, a eles dois, e orou a Iau. Depois subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre ele, sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Eliseu, lembra do fogo? O fogo, lembra do fogo? A face de Iau que se manifesta na tocha de fogo, aqueceu. Eliseu pôs-se a andar novamente de um lado para o outro da casa. Depois tomou andar para um lado de outro. O que mostra isso? O raio de um ponto ao outro? Não, lá em cima, ele andando na sua casa, de um lado para outro, esperando a hora de fazer justiça aos santos do Altíssimo, esperando terminar o tempo. Eliseu pôs-se a andar novamente de um lado para o outro da casa.
Depois tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Lembrando, a sétima era. Lembrando, a sétima era. Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Chamou-a, e quando ela chegou perto de Eliseu, este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se a seus pés e prostrou-se por terra. Depois tomou seu filho e saiu. Aqui a representação dessa ressurreição, né? Esse aqui é o reviver de Eliseu para essa criança que é um filho varão. Fazendo o link, ali você percebe o link dos 2 filhos que receberam também azeite. 2 filhos. É a representação lá da mensagem do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos e o restante era servo. Um era o herdeiro primogênito e o outro teve que passar pela tribulação para despertar. Porque aquele meu filho estava morto e reviveu. Estava o quê? Perdido e foi achado. Viu que bonito? E o restante é servo, irmão. Então não adianta você tentar colocar na cabeça de um servo que ele é filho, porque ele não vai aceitar, porque ele não é. Somente aqueles servos que já foi predestinado a serem recebidos na adoção filial, que são filhos de Adão e são recebidos na condição de filhos adotivos com direito à herança. O resto é servo e vai continuar na condição de servo. Vai servir a Ial como servo e não vai ter herança, porque o servo não tem herança. Foram salvos mediante a graça. Mas o reino é conquistado por esforço. E aqueles que conquistam o reino, conquistam a herança na condição de filhos, ou legítimos ou adotados. Percebe a diferença? Sim. Agora vocês estão entendendo. Nós já temos 1h17. Irmão, vou fazer um comentário? Pode? Essa parte aí, ó, que ele andava para um lado para o outro, eu remeti aqui, ó, Apocalipse 6, no 6º selo, quando abriu, não, quinto selo. Aí eles falaram assim, ó, quando abriu o 5º selo, vi sobre o altar a alma daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de áudio e seu testemunho, que ele tinha dado e prestado. Exato. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó mestre santo e verdadeiro, tardará em fazer justiça? É o primeiro momento ele deitou sobre a criança. Não era ainda o momento dela ressuscitar. Aí depois ele falou assim: espera mais um pouco. Por quê? Logo vai se completar o número dos seus irmãos que tem que ser morto como você. Isso. E é o link também com o tempo do ministério. Exatamente. O ministério das 2 testemunhas, né? É o link que tem que se completar o número. Faz um link também com Filadélfia, porque Filadélfia precisa completar o número e completar também o seu ministério, o tempo do seu ministério, né? Olha só, eu quero abrir para os irmãos. Gratidão, papai, né? Você vai pegar 2 Reis 4:42. 2 Reis 4:42. 2 Reis 4:42. 2 Reis 4:42. Segundo rei, primeiro reis.
Não, é segundo Reis. Multiplicação de pães. Segundo- Não, perdão. É. A multiplicação dos pães. Ah! Multiplicação dos pães. Agora você vai entender por que recolheu os pães, papai, lá atrás. Recolhe, recolhe Nossa. os cestos, né? Olha só, vamos lá. Veio um homem de Baal Salissa e trouxe para o homem de Al pães das primícias. Eu tenho dúvida se esse nome é certo. Baal Salissa, tá? Porque a mulher fermentou tudo, né, irmãos? Fermentou assim, não fermentou toda a comida. Fermentou os 3 evangelhos e trocou os nomes. Isso aqui é um nome. Alterando para nomes prostituídos, né? Então, é alteração aqui. E trouxe para o homem de Al, pães das primícias. É verdade. 20 pães de cevada, trigo novo em seu alforje. Agora eu vou perguntar para os irmãos. Quem que é essa representação da cevada? Irmão Alberto. Hã? É. Quem são essa representação aqui, ó? Pães, 20 pães de cevada e trigo novo. Irmã Débora. Quem que é pão de cevada? Seria a segunda primeira. Não. Sardes. Sardes vestes limpas. Por isso que é referido como primícias. Pães das primícias. Pães de cevada, sardes. Sardes vestes limpas. Estudo lá inicial. É estudo lá atrás, irmãos. É. E o quê? O trigo novo. O trigo. Quem que é o de trigo? Filadélfia e também Esmirna. Pérgamo e também Sardes vestes limpas são a cevada. E o trigo é Esmirna e Filadélfia. Lembra disso? Porque o trigo, irmãos, é irrepreensível ali por isso. Por quê? Porque ele é referido como o quê? Primeiro estudo. É o primeiro, a gente fez estudo lá atrás. Não ouviu falar que Filadélfia era. Porque para ele se identificava como o quê? Ele se identificava como Filadélfia e como cevada. Só que é aí que está o grande engano, porque cevada não é Filadélfia, cevada é Sardes. E trigo, a primícia do trigo, que é Filadélfia. Tudo porque vem da denominação. A denominação fala assim: você pega a cevada, joga para cima. Aí ele já solta a casca. Ele solta a casca. Agora pega o trigo, você tem que socar. Por isso que ele tem que passar pela tribulação. Esse ensino de denominação. É um ensino de denominação. Por quê? Papai fala assim: olha, se a semente não morrer, e ele é a semente de trigo, não vai brotar nada. E ele vai ser referido como trigo, e aqueles que também são primícias como trigo, e não como cevada. A cevada, irmãos, ela é um pão inferior. É um pão mais barato. E a gente sabe que é a representação da prata. A prata é mais barata do que o ouro. O trigo é valorizado como algo mais caro. O trigo é a comida do rico e a cevada do pobre. Entenderam? E a representação da cevada, a prata, e o ouro, o trigo. Porque é caro. Porque é difícil. A colheita é difícil, é custosa. Diferente da cevada, ela produz muito. E produz com facilidade. E a colheita do trigo é custosa. É a representação ali dos filhos de Alcha. Você pegar e cuidar dos filhos de Alcha
É custoso. São poucos. É custoso. Por isso que é dado para eles uma atenção especial. Entendeu? Por isso são trigo. E produz pouco. Produz pouco filho. Por isso que é pequeno povo. Todos dois eles são chamados de pão Das primícias. É a chave. Por isso que eu já falei, são primogênitos. A chave é essa, é primícia. Por quê? Porque ambos, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia e Sardes Vestes Limpas, são primogênitos, primícias. São os filhos primogênitos. Ok? Agora eu entendi porque você teve dúvidas de Baal. É, Esse nome aí, Baal. esse nome. Porque não faz sentido ser esse nome que está trazendo primícia. Na realidade, é o homem de Baal. Provavelmente é dessa terra. Essa terra é Baal Balissa. É o homem levou as primícias. Entendi. Entendeu? Entendi. O homem pegou daqui, dessa terra Baal Balissa, e levou para o homem de levou ao sétimo. Entendi. Entendeu? Entendi. Veio um homem de Baal Salissa e trouxe para o homem de Al pães das primícias. 20 pães de cevada, trigo novo, em seu alforje. Eliseu ordenou: ofereça a esta gente para que coma. Mas seu servo respondeu: como hei de servir isso para 100 pessoas? Olha aqui, irmãos. Para 100 pessoas. Faz um link com os cabeças. Os cabeças estão no topo da segunda coluna. Lembra? Havia 96 mais 4. 96 Romãs mais 4. Jeremias 52. Dotando um total de 100. E se das 100 uma se perder, não deixará as 99 para ir atrás da desaparecida? É a condição dos filhos, viu? Filhos. Aí ele fala: mas seu servo respondeu: como hei de servir isso para 100 pessoas? Ele repetiu: oferece a esta gente para que coma, pois assim falou Iau, comerão e ainda sobrará. É o alimento sendo dado aos filhos. É o alimento que o pai de família colhe, tá dando para os filhos e ainda vai sobrar. Para quem? Para Laodiceia. Para Laodiceia. Estão alimentando alimento e ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar. Para quem? Para os de Laodiceia. Ainda vai sobrar para eles se alimentar desse alimento. E esse alimento é para os filhos, viu? Para os filhos, irmãos. Para os filhos. Né? Você vê o link lá em Lucas que fala dos 12 cestos que sobrou. É 12, irmão? Confere lá. 12 cestos. É. Seriam para aqueles que viriam depois, certamente. Não vai jogar fora, não. Porque depois vai vir famílias aí para procura desse pão. E o interessante é que sobrou 12 cestos. 12 cestos. E olha aí, irmão. E viu a conexão? Perfeito. A conexão. Porque ali estava sendo dado para aqueles que viriam de Esmirna. É a representação dos de Esmirna comendo. Para vindo os 12 de Apocalipse 7. Viram? E viu que é os Apocalipse 7, as 12 tribos. As 12 tribos guardando o pão para aqueles que viriam no final dos tempos. As 12 tribos. Nossa, tremendo. Os 12 cestos. Por isso que eu falei assim, confere se são 12 mesmo. E é 12 mesmo. Vamos lá, abre lá, Lucas 17. Porque eu pedi o papai. Lucas 9, vamos lá. Não estava entendendo isso. Agora vocês vão entender. Essa palavra- Olha aqui, papai,
Ó, papai Yaucha. Ó, papai Yaucha que se tornou Yau forte e valente. Guardou alimento para nós. E agora, nós guardamos alimento para aqueles. Viu? Hã? Esse é o entendimento, irmão. Hã? É isso. É isso. Viu? O papai pediu para recolher os Para cestos. recolher os cestos. Eu falei com vocês. 12. Recolhe os. Nossa, é isso. Olha aí, vamos lá. Abre aí, irmão. Ó, 1804. 1804. 17. uns 3 meses atrás, eu falei, o pai, É. por que Recolheu. recolher esses cestos? O que tem a ver isso? Ó, 12. olha só. Lucas 8. Quanto, irmão? 9. Nossa, que tremendo. É 9,17 mesmo. É 9,17? Vamos lá. Ah, é 9,17. É 9,17. Certo dia, vamos pegar aqui, ó. Todos comeram. Ah, tá. Vamos pegar aqui no 16, ó. Aqui você vê no 16. E tomando 5 pães e 2 peixes, ele elevou os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que distribuíssem às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e foi recolhido o que sobrou dos pedaços, 12 cestos. Fazendo o link com o quê? Papai guardou o alimento para nós no final dos tempos, as 12 tribos dispersas, os 12 cestos para nós. E agora nós estamos comendo e guardando para quem? Para Laodiceia. E aqui nós também estamos multiplicando. Nós estamos multiplicando, viu? A multiplicação de Eliseu, Exato. a multiplicação de Eliseu, multiplicando também os pães. Hã? Recebeu e multiplicou. Comeram todos os filhos e ainda sobrou para aqueles que vão vir para Laodiceia para comer. Viram, irmãos? Gratidão no nosso Pai, né, irmãos? 1h31. Maravilhoso, né? O entendimento. Irmã Débora, tá feliz, irmã Débora? Tá? Irmão Lindomar. Achei Então, interessante, o irmão comentou, e é 5 pães e 2 peixinhos. Né? é, Seria o total de 7, mas 2 peixes só faz representação com 2 eras, né? com 2 eras, Dos exatamente. peixes, né? Os Está pãezinhos, sendo multiplicado nas 2 eras. nas 2 eras, né? Então, a gente tem aí, Legal, irmãos, que forma aí 5 e 2, 7, né? E 2 em especial, né? Os peixinhos, né? Então, a gente, irmãos, presta atenção. Toda essa palavra, nós vamos devagarzinho, Devagarzinho mesmo. né? Temos que ir devagarzinho. Mas eu falo assim com os irmãos que todos os dias, papai tem dado o entendimento. Hoje foi muito maná, né? Nós vimos aqui o ministério de Eliseu, ele é exatamente a representação daquele que recebe o manto, o nome, a unção, a investidura, o espírito, né? E aí você entende. E uma coisa interessante, né? Irmão Alberto, né, irmão? O Eliseu é o único referido na escritura inteira, referido ao careca, né? Ao careca. Ainda faz a gozeira lá daqueles, os jovens lá, os rapazinhos, 42 rapazinhos, que faz um link aqueles 42 que vão pisar ali o templo exterior, né? Fazendo, sobe careca, né? E uma coisa interessante, irmãos, sobre esses sinais, que eu falo assim com os irmãos, meu pai era careca, e meu pai usava peruca, e todo mundo me gozava, não por ele ser careca, me gozava por ele usar peruca, quando eu era criança, lógico. Mas aí eu falava assim, eu nunca vou usar peruca, porque se Ial me fizer careca, é careca que eu serei. Então, irmãos, as coisas acontecem e a gente fala assim, é só uma coincidência,
É só um por acaso, mais um por acaso, né? Mas não. Os sinais acompanham os que creem, né? A gente vê os sinais no Papai Alcha. E você percebe que, apesar dos sinais, Maria foi visitada ali por aqueles pastores que tinham visto os anjos e falaram que tinha nascido o Salvador ali em Belém. E eles foram até a manjedoura e se apresentaram ali. E ela viu isso. E você percebe que ela não creu. Entendeu? A concepção dela de não ter tido contato com o homem. Todas essas coisas, mas assim, todos esses sinais ela ainda não creu. Só foi crer depois da ascensão dele. Só que os outros evangelhos, anátemas, colocam Maria como sendo aquela que era a mais fervorosa e fiel. Mas quando você lê Lucas, não. Mostra em hora nenhuma ela acompanhando Yalcha. Não acompanhando, nem os irmãos de Yalcha crendo nele. Até que veio a ascensão. Aí eles creram. Quando veio a ascensão, eles creram. Entendeu? Então, quando nós vemos isso hoje, não vai ser sinal, irmãos, que vai fazer alguém crer. Entendeu? Porque papai vinha muitas multidões que a gente ficava ao redor do papai, né? E o diabo ao derredor. E nós ali como muro de proteção com ele. Um muro em volta dele. E ali o papai falava, faça isso. E se fazia, nós íamos e fazíamos. Entendeu, irmãos? E aí, para cumprir a palavra que ele veio homem. Ele não tinha poder sobrenatural, mas os anjos que estavam ao redor dele, que fazia. Por isso que fala, ele foi feito menor do que os anjos. Porque quem é que estava curando ali eram os anjos, não ele. Mas é os anjos submissos à ordem dele, porque ele é superior aos anjos. Mas era menor no corpo. No corpo. Entenderam, irmãos? Então, ficou bom hoje? Gostoso? Olha, alimento maravilhoso. Papai trouxe para nós. E nós vamos... gratidão, papai, agora. 1h37. Nós evoluímos bastante na palavra. E nós vamos continuar, né, irmãos? Nós vamos continuar na próxima quarta-feira. E vamos ruminando, né, durante a semana, pegando os estudos, porque você vê que o papai está falando, ele está fazendo o estudo sequencial das coisas. Agora, quando você voltou lá em Ezequiel, não é esse o nosso objetivo, mas é a gente ter o pleno conhecimento da verdade, né? Por isso nós vamos ali, mas não temos prazer nisso. O nosso prazer é na vida, é no alimento que é vida, é no alimento que traz vida, e não aquele que traz morte. Por isso que ali Saul, ele se projeta sobre a sua espada, que é a sua palavra, a própria palavra dele, o matou, porque ele proferia morte, e é a palavra que ele proferia que o matou. Entendeu? Porque ele não queria ouvir o anjo da vida, ele queria ver o que o anjo da morte está falando e vendo, o que ele estava fazendo, né? Isso não tem jeito de ser mais claro, irmãos, do que isso. Não tem jeito da mensagem ser mais clara para os irmãos. Tá? Gratidão, papai. Vamos juntos. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha.
Gratidão, papai.